Nesse vídeo eu quero contar mais uma parte do meu testemunho e falar como é que foi o processo até de fato chegar ao rompimento da dependência religiosa com a minha mãe e também com a primeira igreja, que foi a igreja que eu me estabeleci logo após a minha conversão. Mas antes de tudo, eu quero dizer que eu estou gravando esse vídeo firmada em dois princípios. O princípio primeiro é o amor ao Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós amamos tudo aquilo que o Senhor Jesus ama. E o Senhor ama a igreja. Então esse vídeo, por mais que ele vai falar de um sistema que rege as igrejas, ele não é um vídeo gravado com uma dor contra a igreja, contra a noiva do Senhor. Pelo contrário, esse vídeo só é gravado porque existe uma cura por trás. A cura exatamente de toda a rejeição que um dia eu senti dentro da igreja. E o segundo princípio pelo qual eu estou gravando é a honra aos pais. Honrar os pais para que nós possamos ter vida plena, ou seja, uma vida em totalidade na presença do Senhor. E esse vídeo vai falar como plano de fundo do meu relacionamento com a minha mãe, mas eu também gravo esse vídeo com uma cura, com uma flor, onde um dia foi dor. E eu honro a vida da minha mãe. Se não fosse pela pessoa que ela é, pela mulher de fé, pela irmã do coque que a minha mãe é, eu não estaria aqui. Então tem as digitais da minha mãe por toda a minha história, assim como muito mais tem as digitais do Senhor Jesus por toda a minha vida. E a igreja foi, e a igreja é e sempre será muito importante por todos os processos de santidade que eu vivo. Mas eu preciso contar uma parte do meu testemunho, porque eu sei que talvez a minha história também é a história de muitas pessoas que se sentiram rejeitadas pela igreja, que se sentiram perdidas dentro da igreja, presas dentro de rotinas e de doutrinas, e que muitas vezes foi apresentado um Jesus cheio de regras, cheio de nãos, um Jesus carrasco, e você teve um encontro com um Deus que não é o Jesus que quer se revelar para você nos dias atuais. Então eu estou aqui para isso, para contar uma parte da minha história e deixar com que o Senhor Jesus flua esse vídeo para os corações, para os ouvidos de quem realmente precisa ouvir essa história. E eu quero te dizer que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele fará infinitamente mais na sua vida. Eu estou contando por vídeos, dividido em vídeos, algumas partes dos meus testemunhos, para honrar o Senhor Jesus. Um dia eu disse, Pai, se o Senhor me curar dessa depressão, eu vou viver a minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres que o Senhor se importa com as nossas dores, e esse canal no YouTube é o cumprimento do que um dia eu falei com o Senhor Jesus. Então eu gravei um outro vídeo contando, eu vou colocar ele aqui na descrição do vídeo, eu gravei um outro vídeo falando como foi conhecer Jesus na infância, o Jesus que eu conheci através da minha mãe, e como eu também não me sentia amada por Deus. A igreja que minha mãe se converteu quando eu tinha 4 anos de idade era uma igreja pentecostal bem raiz, com muitas doutrinas. E nós não éramos cristãos, e a minha mãe não era cristã, quando a minha família vive um grande milagre da parte do Senhor, um milagre incrível e maravilhoso que eu conto lá no outro vídeo. E aí a minha mãe, ela se entregou assim, corpo, alma e espírito. Ela se entregou para as doutrinas, ela assumiu, né, a nova identidade dela e se submeteu a tudo aquilo que aquela igreja, na qual ela teve um grande encontro com Jesus, pregava. Porém, ela não me obrigou a também seguir o mesmo caminho que o dela. Ela dizia que haveria de ter um momento que eu teria um encontro com Deus e faria a minha escolha, porque ela sabia que era uma escolha muito radical. Porém, quando eu ia na igreja, em respeito às doutrinas daquela igreja, eu me vestia como tal. E aí, nessa época, criança, fez um nó na minha cabeça, porque a intenção, tipo assim, era como se a minha mente lesse, interpretasse a palavra certa, aquela situação da seguinte forma: para que eu vá até Jesus, para que eu seja aceita por Jesus, para que eu possa ter acesso à casa de Jesus, que no caso é a igreja, eu tenho que me despir da minha identidade. Então eu fui ensinada que ao ir para a igreja eu tinha que vestir roupa de crente. Eu tinha que vestir uma roupa que não era a roupa que eu usava no meu dia a dia. Então aquilo para uma criança fez um nó dentro de mim, porque eu podia ser de uma forma fora da igreja, mas eu tinha que ser de outra forma dentro da igreja. E ali, aquilo ali deu uma brecha muito grande para que o diabo entrasse na minha mente e colocasse algumas sementes de divisão, dizendo que por eu não ser adepta àquelas doutrinas, Deus ele amava mais as outras filhas do que eu. E aí isso foi literalmente uma bandeja que o inimigo encontrou por toda a minha vida,
quando disse que eu não era amada pelo Senhor Jesus, para me afastar da presença do Senhor. Então eu me afastei aos 15 anos de idade e eu fui voltar para a presença do Senhor depois de muito tempo, e eu também gravo como foi o meu processo solitário de conversão. Estou apenas contando um resumo para contar para vocês o que foi essa dependência religiosa com a minha mãe e a dependência religiosa com a igreja. Bom, a minha mãe, gente, ela é uma pessoa incrível, ela tem uma fé, assim, enorme no Senhor Jesus. A minha mãe é aquele tipo de mãe que quando você tá dormindo, de repente você acorda com ela orando pela sua vida, buzuntando a sua testa de óleo, e isso foi para mim um exemplo muito grande de fé. Isso é para mim um grande exemplo de mulher que realmente crê e busca o Senhor Jesus. Hoje, muito da minha oração, da minha fé, do meu temor ao Senhor vem dessa influência da minha mãe. Então, a minha mãe, ela é essa mulher de fé. Só que ela foi ensinada, assim, quando ela se converteu, a uma doutrina, né, de homens, de usos e costumes, que fez com que ela realmente se tornasse, assim, alguém que só via aquilo que era ensinado dentro daquela igreja. E muitas vezes, como cristã, ela viveu e pregou a divisão entre as denominações. Era pregado dentro daquela igreja que não havia Deus em outras igrejas, ou que às vezes ele só passeava dentro das igrejas, que naquela igreja dela, né, ali Deus morava, nas outras não, por conta dos usos e costumes, porque aqui a gente usa saia. Eu lembro de pregações dizendo que você quer ir para o céu, então faça a sua mudança externa, tira os seus acessórios, usa as roupas, os homens façam isso, façam aquilo, como se houvesse regras para que o Senhor nos amasse, para que a gente pudesse ir para o céu, para que pudéssemos ser aceitos. E aquilo foi ensinado para ela como uma verdade. E como ela tinha tido literalmente um encontro muito impactante com o Senhor, ela acreditou naquilo e ninguém nunca disse nada ao contrário para ela. Ela acreditou naquela verdade. E foi isso que ela replicou durante toda a vida dela para todo mundo na minha família, né? Os meus tios, as minhas tias e até mesmo aqui dentro da minha casa, entre meu pai, eu e o meu irmão. E isso muitas vezes tornou a nossa vida um discurso muito maçante. Mas ao mesmo tempo que pregava-se essa doutrina dentro da minha casa, nós víamos na vida da minha mãe uma mulher de muita fé. Nós víamos na minha mãe essa mulher que intercedia por todos nós. Então, desde criancinha, como eu disse, eu tenho memórias da minha mãe intercedendo pela minha vida. Na época de prova, ela sempre estava ali, não, vamos orar antes de dormir, para que Deus possa abençoar. Na hora da prova, abrir sua mente. Ah, se eu estava doente, a minha mãe era daquelas que orava num copo d'água, não, Deus vai te curar. Então, ela sempre foi essa mulher intercessora da minha casa. Ao mesmo tempo que esses discursos, né, de doutrinas era muito maçante, e era uma coisa que muitas vezes fazia com que ela se tornasse até um pouco dura nas palavras, nós também víamos essa mulher intercessora, essa mulher cheia de fé, essa mulher que nos cobria com palavras de encorajamento, porque o Senhor é um Deus bom, porque Deus faz. Quando a gente não tem condições, Ele vai lá e abre portas. Então ela sempre oscilou muito nisso. E aí, desde criança, né, eu acredito, lógico, gente, a gente confia, né, nos nossos líderes, que são os nossos pais. Então, a minha mãe, para mim, era a minha referência de oração. Eu acreditava na oração dela, eu acreditava no cuidado dela em orar. Então, eu fui criando ali uma criança, gente, lógico, que uma criança, ela é protegida pelos pais. Ela é amparada. E no caso espiritual, a criança, ela também é revestida pelos pais. Isso não é errado, né? Isso é extremamente correto. O errado é quem não faz isso. E a minha mãe fazia isso de uma forma plena. Só que como eu fui criada dentro de uma igreja com doutrinas e não com muitos ensinamentos bíblicos desde criança, eu lembro que o ministério infantil, ele não era como é hoje, né? Não era um ministério que as crianças iam para estudar a palavra do Senhor. Nós íamos naquela época para o Ministério das Crianças, para o Kids, para a escolinha, enfim, para aprender musiquinha, para aprender historinhas que não tinha, assim, era somente histórias, não era ensinado princípios das histórias. Então eu fui uma criança que, embora cresci dentro da igreja, mesmo não me sentindo parte, né, por conta dessa mentira que o diabo contava, que eu não era amada naquele lugar, eu gostava de estar ali, eu tinha experiências com o Senhor, mas eu não fui criada dentro de princípios, ensinando a palavra de Deus, como o Ministério das Crianças é hoje. Era outros tempos, era o quê? 30 anos atrás, quase 30 anos, mais de 30 anos atrás.
Então eu não tinha muitos conhecimentos da palavra. Então tudo que eu aprendia de Deus era vindo da minha mãe. Era o Deus da minha mãe, era o Jesus da minha mãe, era a oração da minha mãe, era a intercessão da minha mãe, era o copo d'água que a minha mãe orava, era a cobertura espiritual da minha mãe, era a oração que ela fazia para que eu pudesse sair de casa, era o sangue de Jesus que ela clamava na minha vida. Eu criei essa coisinha desde criança. E ali eu fui crescendo e a minha mãe continuava sendo essa influência espiritual na minha vida, né? Eu estou debaixo da autoridade dela, é o Deus da minha mãe, é a fé da minha mãe, é a igreja da minha mãe. Então, eu criei esse vínculo de religiosidade que não foi rompido por conta da falta de conhecimento. Porque quando você ensina a criança pelo caminho pelo qual ela deve andar, por mais que você cobre aquela criança em oração, existe também um conhecimento. Olha, eu estou te ensinando, eu estou te cobrindo em oração, eu estou te estimulando a caminhar, mas vai crescendo, vai sendo ali alguém que vai gerando o seu relacionamento com Deus. E eu não fui ensinada a ter esse relacionamento com Deus, nível maturidade. Né? A igreja que a minha mãe frequentava, desde aquela época, era uma igreja na qual os líderes tinham, assim, como a gente pode dizer, um destaque muito grande. Então, aqui tá o líder e aqui tá os liderados. Então, lá, gente, nessa igreja, até hoje é assim, para você, por exemplo, comprar um carro, você tem que pedir autorização dos líderes. Para você casar, você tem que pedir direção dos líderes para ver se aquele marido ou se aquela esposa é realmente de Deus para você, e aí Deus revela na boca daquele líder se é ou se não é. Já teve situações, por exemplo, de mães buscarem direção com os líderes, com os pastores, se elas devem ir ou não no casamento dos filhos que estão casando em outra igreja. E, inclusive, já teve casos de pastores dizer que não era para os pais irem em outra denominação e eles não foram, de tão forte a palavra do líder ali dentro. Então, os líderes ensinavam que os liderados tinham que andar conforme a autoridade deles. E aí, dentro de casa, minha mãe tinha isso. Eu sou a líder da minha casa e a minha filha entra debaixo da minha autoridade. Então, como os líderes dela não ensinavam ela a fluir, ela também não me ensinava a fluir. Então, eu fiquei por muito tempo ali debaixo dessa autoridade da minha mãe. O que foi bom? Foi, mas houve um momento da minha história que eu não conheci Jesus. O meu Jesus. Eu conhecia somente o Jesus dela. E isso não foi suficiente para me manter na presença do Senhor. Eu conto no outro vídeo que quando eu comecei a ficar mais mocinha, né, na idade dos 12, 13 anos, como eu tinha essa prática de não me vestir na doutrina da igreja, fora da igreja, só me vestir quando eu ia nos cultos, por respeito à igreja, a pressão da igreja ali, quando eu era mais mocinha, começou a me incomodar. Ah, você tem que vestir as doutrinas, ah, você tem que fazer isso. E aquele lugar, que era um lugar que eu amava ir, porque eu amava louvar, eu amava estar ali. Por mais que eu não me sentia parte daquela igreja, eu amava estar ali. De repente, se tornou um ambiente que eu era mais oprimida do que aceita. E aí, de fato, o que o diabo tinha me dito, né, que Deus não me amava porque eu não usava aquelas doutrinas, que ele amava mais as outras meninas, começou a se tornar muito mais impactante. E aí, o que eu não era aceita na igreja, eu comecei a ser aceita no mundo, e aí com 14, 15 anos eu me desviei da presença do Senhor e caí, assim, de corpo, alma e espírito para a liberdade que o mundo nos dá. Eu sempre falo que o mundo ele foi me dando cordas, né? Ele foi me dando cordas e a sensação que eu tinha é que aquela corda seria eterna, como se fosse um cartão, né? Sem limites, vai passando um cartão de crédito. De repente chegou o boleto. E aí eu não tinha condições de pagar a dívida que o mundo tinha me feito viver. Ele me disse que seria liberdade, mas houve uma conta muito grande para pagar e eu não tinha condições. Nesse momento eu estava com dependência emocional, dentro de um relacionamento tóxico, com muita depressão, com pensamentos e tentativas de suicídio. Então, quando eu me dei por mim, toda aquela liberdade, 15 anos depois, porque eu saí da igreja, uma menina com 14, 15 anos, e todo esse processo de liberdade que o mundo me deu, durou assim, ó, 15 anos. Quando eu fui voltar para a presença do Senhor, eu já tinha meus 24, 25, 26 anos. Ou seja, 10, 15 anos depois, o Senhor foi ali e começou a usar aquela corda que o mundo me deu, né, para eu poder ir longe. O Senhor começou a me atrair com cordas para o deserto. E quando eu fiquei afastada da presença do Senhor durante todos esses anos, né, metade ali da minha adolescência, mais a vida adulta, eu fiquei totalmente no mundo, gente. E eu caí mesmo, eu amava aquela vida. Sabe, quando eu me desviei, eu não me desviei pela metade. Ah, eu tô aqui, mas eu amo a igreja. Não, eu nem lembrava da igreja. Quando eu precisava, eu fazia uma oração. Quando eu precisava, eu ia na igreja. Quando eu precisava, e quando eu não precisava, eu conquistava tudo pelos meus sonhos, pela minha própria força. Então, viver a vida afastada da presença do Senhor foi uma vida de liberdade que eu amava. E às vezes eu olhava as meninas da igreja e pensava assim,
bobas. Eu sei o que é viver, vocês não. Vocês estão presas, porque na minha cabeça, né, foi a virada de chave. Eu meio que competi com elas sem competir. Inconscientemente uma competição, porque elas eram amadas por Deus, mas na minha cabeça eu tô vivendo e vocês não. E ali, durante esse tempo que eu fiquei afastada, eu até frequentei outras igrejas, frequentei a igreja da minha tia, a igreja da mãe de um amigo, só que por ter muito forte na minha mente que aquela igreja da minha mãe era a igreja que Deus morava e nas outras ele só passeava e às vezes ele nem ia por conta de diferenças teológicas, diferenças doutrinárias, essas coisas, eu nunca me envolvi, eu nunca me entreguei, eu nunca desejei de fato estar dentro das outras igrejas, embora eu amasse também. Eu tinha experiências com o Senhor nas outras igrejas. Desde criança eu tive muitas experiências com o Senhor, mas me faltou o discipulado que eu não tive. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo se perde, perece por conta de conhecimento. E assim é com as crianças, né? Com os adolescentes. Quando não são ensinados a ter raízes, a tendência é o vento das doutrinas do mundo nos levar. E foi isso que aconteceu. Eu era ensinada sobre regras. Eu fui apresentada a um Jesus carrasco, que tudo era não, que tudo era proibido. E eu não fui ensinada sobre um Deus que me ama, digno de adoração, digno assim das minhas renúncias, digno da minha santidade. Sabe, não é um Deus liberal. Eu não queria conhecer um Deus liberal que tudo pode. Eu queria conhecer um Deus que era o verdadeiro. E foi me apresentado um Jesus que era um Deus carrasco. E foi esse Deus que eu tive, assim, como referência a minha vida toda. Então, por muitas vezes, quando eu estava lá no mundo, eu lembrava que eu era criada na igreja, porque todo filho de crente, né? Filho de crente, pastor de obreiro, ele sabe disso. Você pode fazer tudo que você quiser, mas Deus vai te atrair de novo, você vai voltar. E aí eu pensava assim, não, eu vou viver minha vida inteira aqui no mundo, e no dia que eu casar, tiver lá uns 40, 50, 60 anos, que eu tiver vivido tudo, essa vida de farra, de festa, de viagem, de baladas, de amores e afins, eu vou lá e me converto. Quando eu estiver assim mais velha, quase sem vida nenhuma, eu entrego o resto da minha vida para Deus. Só que aprova o Senhor, né, que a minha vida realmente fosse assim entregue para Ele muito antes do plano que eu tinha feito. Porque a minha intenção era, já que estar na igreja é tão ruim, então eu entrego o resto. Quando eu não tiver forças para viver, eu fico lá sentado no banco e pronto, acabou. E aí, tudo isso era fruto do que não foi me ensinado na infância, dentro da igreja e também dentro da minha casa. Minha mãe, hoje, ela tem essa convicção de que o que faltou na vida dela também faltou em nós. Então, foi ensinado para ela muitas regras, muitas doutrinas, ela catou aquilo, ela alimentou daquilo e era aquilo que ela alimentava. E aí, durante todo esse tempo que eu fiquei desviada, eu tinha muitas referências de que a igreja da minha mãe era a minha igreja. Só que eu não tinha responsabilidade de orar pela minha vida, só quando precisava. Porque eu tinha confiança que enquanto eu estava lá nas baladas, quando eu estava viajando, nas madrugadas, nas noitadas, eu tinha alguém em casa que intercedia por mim. Quando eu estava doente, eu falava, mãe, eu tô doente. Aí eu tinha uma mãe que orava para que eu pudesse ser curada. Mãe, eu vou fazer tal coisa, eu tenho tal projeto, tal plano. Eu tinha uma mãe que intercedia por aquele plano. Então, assim, essa dependência religiosa que eu criei com a minha mãe, podemos dizer em outras palavras que também foi, assim, um conforto de não precisar me posicionar, de não precisar ter responsabilidade diante de Deus, porque tinha alguém que intercedia por mim. Então, por um bom tempo na minha vida, essa dependência religiosa foi ótima. Essa dependência religiosa não me convidava a renunciar aos meus prazeres do mundo. Pelo contrário, eu era abençoada fazendo as coisas do mundo. Imagina, qual que é a necessidade de me converter, sendo que eu tenho uma mãe que o tempo todo tá orando por mim? O tempo todo tá fazendo jejuns e orações de madrugada quando eu tô bem de boaça, fazendo o que eu bem quiser no mundo. Não tinha necessidade de orar, gente. Não tinha necessidade de me converter. Minha mãe é pra sempre, não é assim que as mães são? Pra sempre. Então, quando se fala assim, eu tenho uma dependência religiosa com a minha mãe e parece uma coisa negativa, até que ponto é negativo? Porque houve um momento da nossa história que a gente aproveitou e muito dessa dependência emocional, dessa dependência religiosa, né? Dessa dependência de intercessão. Quem tem mãe de coque, quem tem mãe ali raiz, muito sabe que esse benefício é nos dado durante muito tempo. E ali eu não precisava me converter, né? Como eu disse, eu era abençoada no mundo, eu era abençoada no baile funk, pra que eu vou me converter? Só que quando o mundo começou a me cobrar
quando o mundo foi ali, passou, né, a exigir de mim algumas coisas que eu não conseguia ofertar mais para ele, e veio a depressão, veio a ansiedade, veio os pensamentos e as tentativas de suicídio, eu lembrei que eu tinha um Deus que ouvia a oração e que tinha uma igreja que eu podia recorrer a ela. E ali, 15 anos depois, gente, eu conto isso nos outros vídeos, quando eu vou dar só uma resumida, quando eu voltei para a igreja, anos depois, a única referência de igreja que eu tinha era a igreja da minha mãe. Então, assim, eu não quis ir frequentar outra igreja, porque eu queria uma igreja que fosse casa, uma igreja que fosse referência, uma igreja que eu já conhecia. E embora eu tive aquela vergonha de ir na igreja, ai meu Deus, tanto tempo, o que as pessoas vão dizer? Nossa, ela só vem na igreja para ser abençoada. Eu tive essa vergonha, sabe? Eu sabia quem eu era fora da igreja. E ali naquele dia eu fiz o que eu fiz a minha infância inteira. Eu me despi de quem eu era em respeito à doutrina da igreja. Tirei os meus acessórios, os meus esmaltes, vesti um vestido longo e fui à igreja com roupa de crente para aliviar aquela dor que eu estava vivendo. No primeiro momento, quando eu busquei a igreja da minha mãe, eu busquei por conta de um relacionamento que eu tinha na época, e eu buscava no Senhor a restauração de relacionamento, né? Eu não fui, assim, porque eu queria Deus, eu queria que Deus fizesse o que eu mandava Ele fazer naquele primeiro momento. E aí, quando eu entrei dentro daquela igreja, eu pensei assim, nossa, que vergonha ir, mas eu vou, porque eu precisava, pela dor, eu fui atraída para a presença do Senhor. E aí, quando eu cheguei ali, com muita vergonha do que as pessoas me diriam, porque a igreja, gente, tinha passado 10, 15 anos. A igreja que eu cresci, ela era pequenininha, mas depois desse tempo todo, a igreja se estendeu, a igreja virou uma gigantesca igreja. Ela tinha se replicado, tinha várias denominações em vários bairros, em várias cidades. Ela era uma igreja diferente da que eu era quando criança, que eu ia quando criança. Então, ela tinha se tornado uma igreja de grande plataforma. Porém, ainda era uma igreja com uma mentalidade cheia de regras e doutrinas, né? Tinha mudado externamente, tinha ampliado externamente, mas ainda era aquela mesma igreja. Não que a igreja tem que se adaptar ao mundo, gente. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando, também não estou pregando contra uma igreja pentecostal, porque eu tenho orgulho de dizer que eu tenho raiz pentecostal. Eu sei de tudo que eu aprendi ali dentro, o quanto aquela igreja foi importante na minha conversão. Eu conto isso no outro vídeo, como as pessoas daquele lugar foram importantes. É como se o Senhor tivesse me permitido viver a lacuna que não foi preenchida na minha infância, toda a rejeição que eu tive quando adolescente, né, pelas pessoas não me aceitarem do jeito que eu era. Quando eu me converti, Deus preencheu aquela lacuna, me dando a oportunidade de viver um novo tempo dentro daquele lugar. Então, voltar para essa igreja foi também um tratamento da parte do Senhor, para Ele me ensinar que eu era amada naquele lugar que um dia o diabo disse que eu não era amada. Só que quando eu cheguei ali, algumas coisas tinham mudado, mas algumas coisas continuavam iguais. Então eu fui dentro da doutrina para poder ser vista, para poder ser respeitada, para não criar polêmica, para não gerar escândalo. Eu fui dentro da doutrina. Então eu tinha isso ainda dentro de mim. Para estar na presença do Senhor, eu preciso me despir de quem eu verdadeiramente sou. E aí eu chego na igreja depois de muitos anos e o Senhor usa uma irmã, que não era mais irmã, que era uma irmã nova, não era do meu tempo, para dizer assim, filha, eu estava te esperando. E quando eu ouvi aquilo naquele dia, eu, hã? Como assim me esperando? Tem anos que eu não piso dentro dessa igreja. Senhor, o Senhor tá me esperando? O Senhor sabe o que eu tô fazendo lá atrás? E aí eu comecei a ser constrangida com o amor do Senhor. Que amor que é esse? Que sabe quem eu sou lá fora, fora dessa roupa que eu estou vestida e ainda tá me esperando esse tempo todo? E ali eu começo a viver um processo de conversão que durou quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, dentro daquela igreja. Eu fiquei um crente Raimundo, né? Um pé no mundo e outro na presença do Senhor, durante muito tempo, né? O Senhor, ele tem o jeito dele de trabalhar no nosso coração. Eu hoje, depois que eu olho para minha conversão, do meu processo, e que eu fui alguém que oscilou entre a igreja e o mundo durante muito tempo, eu não julgo nada, eu só aceito. Olha, se você tem noção do seu processo, continua aí. Porque o meu processo, se eu conto, tem alguém que fala, sua conversão foi superficial. Deus não trabalhou na sua vida, não. Porque, literalmente, Deus, ele trabalhava dentro de mim até nos lugares que eu continuei indo. Mesmo indo no culto, tinha vezes que eu saía do culto e ia pra balada.
Então, Deus ele teve um jeito peculiar de trabalhar na minha vida, até porque eu não tinha referência nenhuma de igreja, eu não tinha referência nenhuma de amigos cristãos. Tudo que eu tinha, tudo que eu vivia era fora da igreja, era as raízes do mundo. Então, literalmente, para que Deus fosse me podando, né, tirando as minhas raízes do mundo e me enxertando na presença do Senhor, esse processo do agricultor tirar as raízes da gente, porque se tira de qualquer forma, gente, se você sai do mundo para a presença do Senhor de qualquer forma, a tendência ou é você morrer no meio do caminho, ou é você voltar para onde estão as suas raízes. Então só o Senhor tem o poder e a sabedoria de tirar as nossas raízes do mundo e nos enxertar na videira verdadeira que é Ele. Então esse tempo de remover as nossas raízes, de nos fazer entender qual é o verdadeiro motivo que a gente está saindo de um lugar e sendo levado por Ele para outro lugar, é um tempo pessoal de cada um. Vai de acordo com a nossa personalidade, com a nossa vivência, com o grau que a sua raiz está inserida no mundo. Então tudo isso é muito pessoal. Não tem como eu dizer para você, você tem que viver um processo de 1 ano ou você tem que viver um processo de 1 mês. É você e o Senhor. Então foi isso que Jesus fez comigo. Ele foi ali me tratando inserida no mundo, mas a minha mente já não era mais a mesma, os meus olhos já não eram mais o mesmo, e eu tinha mais prazer em estar na presença do Senhor do que antes, que eu não tinha nem saudade da casa dele. Então eu vivi essa transiçãozinha entre lá e cá durante um tempo. E aí a igreja, ela começa a ser muito importante para mim. Essa igreja, né, que a minha mãe me ensinou aí desde criança, e quando eu tive a liberdade de chegar ali nos 14, 15 anos, eu quis sair da igreja. E me envolvi no mundo de tamanha forma que eu fiquei ali sufocada por tudo que o mundo me ofereceu, que parecia ser bom, mas no fundo não era. E ali eu voltei para a presença do Senhor, começo a frequentar, começo a ir nos cultos, só que eu sou muito séria, eu não sou uma pessoa muito aberta, muito escancarada assim, né? Eu ia caladinha, entrava na minha, eu queria não ser vista, eu queria não atrair a atenção das pessoas, porque era o meu momento. Eu estava com dor, eu queria orar, eu queria chorar, eu queria louvar, eu queria ouvir a palavra. Eu queria que aquele momento fosse meu com o Senhor. Então, para mim, não ter ninguém no meu cangote me chamando para participar de festas, para mim aquilo foi muito importante. Só que aí houve esse momento de transição, né? Que eu literalmente saí do mundo, que eu fiz as minhas renúncias e aí eu só tive a igreja. Eu só tive, porque antigamente eu tinha os 2 lugares para ir, mas de repente eu renunciei o mundo, eu larguei a mão do mundo e fui para a presença do Senhor. Eu renunciei tudo em um processo que durou muito tempo e aí eu tive convicção, não, agora chegou o meu momento de me posicionar. E ali eu me converto e eu vou congregar nessa igreja, que era a igreja da minha mãe. Como era uma igreja de doutrina, gente, eu quero muito falar isso com muito cuidado. Eu nunca me senti parte porque eu nunca me adaptei às doutrinas. Ponto. Só que isso na minha infância e adolescência. Só que nessa fase de vida adulta, eu tava tão machucada, eu tava tão assim, sem esperança na vida, eu queria tanto a morte, eu queria tanto não viver mais. Pra mim, a vida tinha se tornado um tanto faz, tanto fez, que algumas orações minhas eram realmente pedindo para que Jesus me matasse. Então, fazer a renúncia do mundo, eu renunciei o mundo pela dor. Tem gente que renuncia por amor, mas eu fui pela dor. Sabe quando você não aguenta mais estar ali e você fala, Deus, eu me entrego, pronto, me tira daqui que eu não aguento mais. Foi assim a minha conversão. Eu tenho convicções que Deus me atraiu com cordas de amor para o deserto, com cordas de dor. As cordas que o mundo me deu, ele puxou de volta. E ali, quando eu me converti, a única igreja referência que eu tinha da minha mãe, eu continuei ficando o quê? Debaixo da dependência dela. E agora não só dela, da dependência também da irmã que me ajudava em oração e que é uma bênção na minha vida até hoje. Eu sou infinitamente grata, eu falo que ela é minha mãe na fé. Então, naquele momento que eu tava assim, totalmente destruída, sabe, sem esperança, sem beleza, eu tinha morrido, gente. Eu tinha me entregado pra depressão, eu era alguém cheio de vida. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitas vontades, eu era festeira, eu gostava de estar com amigos. De repente, eu não era mais nada daquilo. Sabe, pensa numa pessoa que morreu em essência. Essa pessoa fui eu. Então, quando eu aceitei me submeter às doutrinas daquela igreja, pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu não tinha mais nada que perder. Essa é a verdade. Eu poderia muito dizer, não, eu aceitei as doutrinas, etc, etc, etc. Eu poderia falar assim, Deus falou, Deus me transformou, mas comigo, meu testemunho não foi assim. Eu aceitei
a conviver dentro daquele ambiente, porque foi um ambiente que me acolheu, foi um ambiente que me amou, por isso que eu falo que aquele lugar foi muito importante e eu experimentei a cura, porque eu sei que naquele momento que eu não tinha nada, que eu tinha decepcionado com tudo e com todos, a igreja me segurou pelas mãos, aquela igreja, a igreja da minha mãe. Só que aí tinha essa ressalva, não era a minha igreja, era a igreja da minha mãe. Eu estava ali inserida dentro dos irmãos da minha mãe, os irmãos da minha mãe cuidaram de mim porque eu era filho da minha mãe, o que muitas vezes me faz pensar, será que se eu não fosse filho da minha mãe, eu teria realmente todo aquele cuidado na igreja? Então, estar na igreja da minha mãe não foi ruim, gente, foi um lugar de cuidado. Ou por conta dela, ou enfim, não sei qual seria o outro lado da moeda, mas para mim foi muito importante. Para mim foi o cuidado do Senhor. Para mim foi o Senhor preenchendo a lacuna, onde um dia eu usei como desculpa para eles dizerem: os irmãos te expulsaram da igreja, os irmãos te pressionaram para fora. Ali na adolescência, na vida adulta, foi aqueles irmãos que me trouxe de volta. Foi aqueles irmãos que cuidou de mim. E aí eu me converti, comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer parte da igreja, comecei a servir a igreja. E para mim foi assim, um universo completamente diferente, muito diferente da parte do Senhor. Foi muita graça da parte do Senhor. Então, eu me converto dentro da igreja da minha mãe e eu começo a viver novas experiências boas, mas também alguns conflitos novos. Como, por exemplo, eu ainda não tinha recebido um convite de ninguém para que eu pudesse me tornar uma crente madura. Eu começo, então, a criar agora, antes, lembra que era os líderes da minha mãe e eu. Só que agora eu tenho os líderes e eu estou debaixo da liderança. E os líderes não me convidam a crescer. Os líderes daquela igreja não me convidam a evoluir. Ponto. De dentro do meu quarto, aliás, a minha vida começa a se tornar o seguinte: eu que tinha uma vida agitadíssima, começa a ter uma vida pacatinha. Casa, igreja, trabalho. Casa, igreja, trabalho. Casa, igreja, trabalho. Processo de conversão solitária. Nesse processo de casa, igreja e trabalho, eu começo a preencher o meu coração com a palavra do Senhor. Então eu li a Bíblia, gente, o dia inteiro. Eu queria aprender do Senhor, eu queria entender o que aquele livro dizia. Eu ouvia falar que havia libertação através da palavra e eu sabia que eu precisava ser liberta. Então eu começo assim, me alimentar da palavra do Senhor. E quanto mais eu alimentava da palavra do Senhor, mais eu queria aquela palavra. Eu queria entender, e eu tinha muitas dúvidas. Eu não tinha noção de pegar um versículo e entender quem era aquele personagem, qual era o princípio bíblico, qual era a moral da história. Eu não tinha essa maturidade, eu era uma imatura na fé. E aí eu começo de dentro do meu quarto, a ter experiências com a palavra do Senhor que eu nunca tinha tido na vida. Eu começo a ouvir Deus falar comigo através da palavra dele. E aquilo para mim era um universo totalmente louco, totalmente insano. Isso de dentro do meu quarto. Eu começo a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu começo a ouvir Deus falar do meu propósito, do meu chamado. Eu começo a ouvir Deus falar comigo através de canções. Eu tenho um ouvido muito aguçado. Então, às vezes eu tô ouvindo uma música cristã e aí fala uma frase, eu já pego aquela frase, ou eu interpreto, ou se eu não interpreto, eu fico, o que essa música quer dizer? E ali eu começo a pesquisar o que a música quer dizer, principalmente quando se trata de músicas bíblicas, né? Músicas que falam da palavra do Senhor. E aquilo me movia, eu queria entender as músicas, e eu ouvia as músicas com entendimento. E nessa época, eu amava muito ouvir a Isadora Pompeu. E ela tinha gravado um álbum que falava muito sobre depressão, que era um testemunho daquilo que ela tinha vivido. E eu ouvia as músicas da Isadora e eu tinha encontros com Deus que curava a alma, gente, de forma frenética. Isso dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto, eu vivia um universo paralelo. Dentro da igreja, eu vivia um outro universo. E fora do meu quarto, dentro da igreja, eu comecei a viver uma outra vida paralela. Eu fui inserida no Ministério de Louvor, eu comecei a fazer parte do grupo de jovens, eu comecei ali a ter um grupo de amigos, a caminhar com as pessoas, a ser mais vista dentro da igreja, Eu me batizei, a essa altura do campeonato eu já tinha me batizado, as pessoas já tinham visto a minha confissão de fé pública. Você começa a ser aceita como parte de uma igreja, Você não é mais uma visitante ou alguém que fica ali no cantinho. Então eu tava ali construindo a minha história. O que também foi maravilhoso, que também foi, assim, um lugar que me sustentou, foi algo que cuidou de mim. Como eu estava acostumada no mundo a ter uma rotina muito frenética, a vida em igreja começou a me devolver um pouco mais da minha rotina, da minha alegria. Poxa, eu tinha expectativa de sair de casa, de arrumar, de tomar um banho, de arrumar o cabelo. Por mais, que não usava mais os acessórios, até esse tempo de não usar acessórios, de não usar maquiagem, foi um tempo de cura na minha autoestima, mas fica também para um outro vídeo. Vou dividir tudo em testemunhos, para literalmente ficar assim, bem contadinho e ser uma vida
total de testemunhos para a glória do Senhor Jesus. Então, dentro da igreja eu começo a ter uma nova rotina, uma nova vivência. Só que de dentro do meu quarto eu tinha aquele fogo, sabe? Aquele fogo que dura, que permanece, que te enche de dúvidas. E eu tinha muitas perguntas para o Senhor, muitas perguntas, muitas perguntas. Eu queria conhecer tudo, eu queria saber quem era Ele, eu queria saber o que significavam as músicas, o que significava aquele versículo que eu não entendi, o que significava isso, aquilo. Eu perguntava muito para Deus. Então eu comecei a ter uma fome, uma sede muito grande dentro do meu quarto e dentro da igreja uma nova rotina. Só que a igreja que eu congreguei nesse primeiro momento, ela não era uma igreja muito firmada na palavra do Senhor. Era uma igreja que tinha um grande apelo para canções. Então, assim, o culto tem 2 horas, era 1h30 de música, 20 minutos de aviso e 10 minutos de palavra. E nessa altura do campeonato, eu estava com fome da palavra. E ali eu fazia parte do louvor. Só que eu comecei, gente, a aprender da palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como eu tinha muitas dúvidas de dentro do meu quarto, eu comecei a trazer essas dúvidas para o meu ambiente de transição. E aí eu comecei a perguntar aos líderes, olha, o que significa isso? O que significa aquilo? E às vezes eles não conseguiam me responder e eu voltava para casa meio que vazia, sabe? E ali eu comecei a buscar ajuda fora, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, eu comecei a encontrar alguns pregadores que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha um pregador, que é o pastor Lucinho da Batista, que eu ouvia ele desde criança. Ele foi meu pastor que me acompanhou, entre aspas, assim, eu desviada, eu ouvia as pregações dele, assistia os programas na Rede Super, que era o canal de televisão da Lagoinha. Eu tinha isso, né? Então, quando eu comecei a ter fome e sede da palavra, eu fui procurar também ele de novo. Eu queria ver as palavras e as pregações dele. Então, ele começou ali meio que distante, novamente me discipular, só que agora com muito mais fome, com muito mais sede do que antes, com 15 anos de idade. E aí eu comecei a ter essa sede, e os líderes naquela igreja que eu tinha, eles não me saciavam. Ou eles não me respondiam, ou eles não sabiam responder, os líderes de jovens, sabe? Porque a igreja era muito amparada nessa questão de, tipo, vamos servir o Senhor, vamos cantar, vamos fazer louvorzão, vamos fazer vigília, vamos fazer alguma coisa com jovens, vamos fazer acampamento. Ótimo, ótimo, mas não tinha a palavra, e eu precisava da palavra. E fazendo parte do louvor. Só que houve um momento disso que eu comecei a ter muita vontade da palavra de Deus, gente. E eu amo louvar o Senhor, eu amo servir o Senhor louvando. Eu ligo o som na minha casa e eu fico ouvindo igual uma maluca para os vizinhos todos ouvirem. Mas naquele momento, servir o ministério de louvor não aquecia o meu coração. E eu comecei a fazer por escala, eu comecei a fazer porque tinha que fazer. Eu comecei a fazer porque se eu não fizesse parte do louvor, não tinha outro ministério para fazer, ou então louvor ou da dança, e eu não tenho habilidades com a dança. Então tinha que ser o louvor, porque fala, não, você tem que servir a Deus, faça para Deus te abençoar, se você fazer obra na igreja, você vai ser abençoado, e tarará, tarará. E eu fazia aquilo, né, porque tava todo mundo fazendo, eu também tinha que fazer, só que meu coração não queimava mais. E aí de dentro do meu quarto eu ficava, Deus, mas eu queria tanto pregar, e eu não falava nem de pregar na igreja, não. Deus, me dá uma praça, me conecta com pessoas que vão pregar o Senhor de casa em casa. Eu não tenho essa pretensão de pegar o microfone e aí cantar, pra mim era uma lamúria. E eu falei assim, esse trem tá errado, porque se a gente louva o Senhor, porque a gente quer adorar o Senhor, por que isso tá um fardo pra mim? Por que não move mais o meu coração? E aí eu fiz uma oração pro Senhor, um pouco ousada. Eu falei, Senhor, me tira do ministério de louvor e me permite ficar, aprender sobre a tua palavra. Eu quero pregar, eu senti meu coração indo pra pregação. E aí eu fui falar com a minha líder, né, na época do ministério de louvor. Eu falei, eu quero sair do ministério, porque eu não sinto mais meu coração. Ela, não, isso é o diabo tentando te tirar da igreja. Eu, não, é porque eu realmente não sinto mais meu coração. Não, você tem que ficar, você tem que ficar, e você tem que ficar. E aí me convenceu a ficar. Aí eu fiquei por mais um tempo, mas eu sentia que eu estava fazendo aquilo só por escala. E eu comecei a questionar o Senhor, Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? O chamado é isso? É fazer algo por obrigação? Porque se eu pudesse fazer uma coisa que meu coração realmente ama, é estar nas ruas, era pregar. E aí eu tinha vontade de fazer evangelismo, eu tinha vontade de fazer missões, comecei a estudar sobre missões, sobre evangelismo, comecei a criar essa vontade de fazer viagens missionárias. Só que na igreja que eu tava, lá não tinha esses ministérios, e eu, por ser daquela igreja, eles não permitem com que a gente se conecte com outras igrejas, com outros ministérios, porque lembra que Deus só existe naquela igreja? E aí eu comecei a me sentir, sabe, tipo assim, quando você vai inchando, você querendo explodir de amor por Cristo, de servir ao Senhor, de aprender coisas novas, mas dentro de uma caixa de boneca. E aí eu murchava tudo. Aí, de repente, eu ia pro quarto, enchia, saía do quarto, ia pra igreja, murchava de novo. Então, eu comecei a viver um conflito muito grande dentro de mim, de sentir meu coração sendo preparado,
incendiado para viver um propósito, para ser preparada para o propósito, versus um lugar que só me convidava a ficar até aqui. O servir ao Senhor é cantar. E aí eu vi umas irmãs que já tinham lá os seus 30, 40, 50 anos, e a vida delas era cantar na igreja. E eu falava assim, Jesus, não quero isso pra minha vida, me perdoe. No início eu comecei a fazer essa oração achando até que era um pecado, mas no fundo era o Senhor já me convidando pro novo dele na minha vida. E eu lembro que, como eu disse pra vocês, eu ouvia muito a Isadora Pompeu. E eu perguntava muito ao Senhor, Deus, por que a sua filha, o Senhor permite usar calça, o Senhor permite ela ter a liberdade de ser quem ela é, de ter a identidade dela, porque eu comecei a viver uma crise de identidade muito grande, porque aí, gente, lembra que quando eu me converti, quando eu aceitei abrir mão de tudo, eu não tinha nada, mas de dentro do meu quarto, o Senhor começou a incendiar o meu coração. Eu comecei a criar novos sonhos, novas vontades dentro da vontade do Senhor. Só que tudo aquilo, aquelas dúvidas que eu tinha, não tinha uma liderança para me ajudar. A minha mãe, ela era mais velha, eu confiava na minha mãe a oração, a intercessão. Eu não tinha com a minha mãe o fato de buscar nela resposta. Até porque ela tinha a mentalidade igual daqueles líderes. Na cabeça dela, eu não podia ir em outra igreja. Você sabe que se você for na outra igreja, você pode até ir, pode aproveitar as músicas, mas cuidado com a palavra que você vai ouvir, vai que é heresia. Porque eles tinham muito isso, tipo, se você ouvir uma palavra que vai contra as nossas doutrinas, você vai estar sendo alguém enganada. Eles falavam muito isso. Então eu tinha muito medo de ir em outra igreja. Aí comecei a criar dependência religiosa com a igreja, né? Eu posso dizer pra vocês, gente, que nessa altura do campeonato, a minha dependência religiosa com a minha mãe era que muitas vezes eu confiava mais na oração dela do que na minha. Então, mãe, ora por mim. Eu romper, sabe, esse bloqueio de acreditar, de confiar, de ter fé que Deus ouvia a minha oração, começou a acontecer nesse momento de que eu sentia que eu tinha que falar com Deus e eu não podia compartilhar com a minha mãe. Então, o meu falar com Deus, a minha oração agora é eu e o Senhor, Deus. Não tem como pedir ajuda para ninguém. Foi nessa dor, foi nesse processo que eu comecei a romper com as minhas dependências com a minha mãe. Quando o que eu precisava falar com Deus, eu não podia contar para ninguém. E aí eu lembro que uma vez eu comecei a ter fome e sede e eu comecei a falar com os jovens do coral assim: gente, a gente precisa fazer um evento com palavra, a gente precisa convidar gente com palavra para pregar. Nossa, convidar gente de fora, né, para trazer os pregadores que têm ali conhecimento com a palavra, porque dentro daquela igreja ninguém tinha o conhecimento com a palavra. Quando um jovem ia pregar a palavra, nada contra em nome de Jesus, mas ficava falando de doutrina, ficava falando tipo, porque você tem que usar calça, ou porque você tem que usar, para os homens, né, tem que usar calça, para as mulheres, porque vocês têm que andar na doutrina. Era tudo aquilo, e eu tava experimentando de dentro do meu quarto a palavra do Senhor. E aí eu comecei a fomentar, né? Nossa, vamos fazer um evento. Aí todo mundo olhava pra mim assim, tipo, como? A gente não pode trazer ninguém de fora. Aí eu, ai meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Pra poder apresentar um projeto pra liderança de que onde eu pregaria. Porque eu pensava assim, poxa, os jovens precisam aprender a palavra de Deus além das doutrinas. Doutrina todo mundo tá careca de saber. Mas a gente precisa aprender mesmo sobre Jesus, sobre o ID, sobre missões, sobre identidade. Eu conversava muito com as jovens da igreja, com as moças da igreja. Desde aquela época, meu coração já começou a queimar pelo propósito de falar com meninas, de falar com mulheres. E eu via que elas tinham muitas crises de identidade. E embora eu também tinha as minhas crises de identidade, eu estava buscando no Senhor a minha identidade. Então eu queria compartilhar com elas o meu processo, né? E aí eu falei assim, então eu vou começar a estudar para poder trazer a palavra para os jovens. E aí eu compartilhei com um líder, falei assim, olha, eu tô lendo um livro, né, do Hernandes, um livro que fala tal, e ele assustou, ele falou, não, você não pode ler esses livros são cheios de heresias, cuidado que não sei o que lá, e eu fiquei, ai meu Deus, tô lendo um livro de heresia, que não sei o que lá, só que aquele livro, gente, ele começou a falar comigo da palavra do Senhor, e aí eu ia pro meu quarto e eu ficava, Deus, o que tá acontecendo? Poxa, eu sinto o Senhor dentro do meu quarto, eu sinto o Senhor falando, mas lá eles estão falando que não posso ler. E aí, como eu tinha botado na minha cabeça que eu queria estudar a palavra para poder pregar a palavra para os jovens nesse tal evento que eu cismei que eu queria fazer, que eu iria dar como ideia para os líderes, eu comecei a estudar muito. E aí eu queria fazer cursos de teologia. Só que na minha igreja não tinha nada disso, gente. Lá não tem nada. Evento de jovens, brincadeira e música. Não tinha palavra. Eu tava realmente sendo assim... aquela igreja ela foi importante para mim porque ela me deu águas até o calcanhar.
E naquela altura do campeonato, eu tinha vontade de andar por águas mais profundas e chegar até o joelho, do joelho até a cintura, da cintura até o ombro e do ombro mergulhar na presença do Senhor. Só que aquela igreja era um convite para que eu ficasse somente com águas até o meu calcanhar. E até o meu calcanhar eu sabia andar, eu queria ir para mais fundo. Eu queria mergulhar no oceano do Senhor. E aquilo não me fazia mais nenhum convite. E aí, com muito custo, eu consegui sair do Ministério de Louvor. E aí eu fui convidada a fazer parte de um outro processo dentro da igreja, onde eu tinha um pouco mais de liberdade para poder levar as minhas ideias para a liderança. E aí eu apresentei um congresso de jovens, um congresso de meninas, não me recordo o nome que tinha na época. E aí a gente começou a organizar esse congresso de meninas e eu comecei a estudar sobre identidade. Então, estudando sobre identidade para as meninas, o Senhor foi tratando a minha identidade. E eu fui descobrindo um universo muito louco. Meu Deus, eu preciso contar isso para as meninas, eu preciso apresentar para elas o Jesus da palavra. Né? Nós precisamos fazer devocionais. É ótimo cantar, mas vamos fazer devocional também. Eu tinha essa vontade no meu coração. E aí eu fui compartilhar com a liderança que eu estava estudando, eles meio que me oprimiram, dizendo que eu não podia fazer cursos em outra igreja. Eu comecei a frequentar algumas igrejas para buscar ideias de como que trazer para a igreja, que eu estava naquela época, o congresso de meninas, né? Então eu fui participar de outros congressos e eles meio que me proibiram. Eles falaram que, tipo assim, não me proibiram, porque como eu já tinha vindo do mundo, eu era um pouco assim, sabe, mas espertinha. Eles não me tratavam do jeito que eles tratavam outras meninas, mas com outras palavras, eles realmente disseram que eu não podia fazer aquilo. E aí eu comecei a me sentir muito fatigada, porque eu queria crescer, eu queria apresentar algo novo para aqueles jovens. O Senhor tinha me permitido apresentar o projeto, tinha sido aprovado, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito limitada. A minha identidade começou a ser, naquele momento, confrontada. E aí? Você vai aceitar encerrar o seu processo de identidade, o seu processo de relacionamento com Cristo, ou você vai romper? E aí, naquele momento, eu fiquei numa dúvida muito cruel, porque não era mais só sobre fazer as minhas escolhas e pronto, acabou. Agora eu tinha responsabilidade com a igreja e eu tinha responsabilidade com a minha mãe, que a minha mãe, quando eu me converti, ela foi levada assim lá no céu e ficou lá no céu. Minha filha agora é convertida, é batizada, minha filha canta no coral e a minha filha louva. E para sair do coral, para minha mãe foi muito difícil. Por que você tá saindo? Você vai se desviar de novo? Eu, não, mãe, eu só quero me entregar pro meu propósito. E foi muito complicado para ela. E aí, nesse momento, quando eu comecei a ter o meu próprio relacionamento com Deus, quando eu ia dividir com minha mãe algumas coisas, era briga na certa, porque a minha mentalidade estava sendo assim, uma mentalidade que não parava de pensar, que não parava de querer respostas do Senhor. E ela estava dizendo, calma, né, você está buscando muitas palavras, você vai ficar louca, minha mãe dizia assim, você vai ficar estudando teologia, todo teólogo fica doido. E ela não conseguia acompanhar a minha mudança, então eu não tinha com quem confiar as minhas mudanças. Então eu tive que ficar sozinha no quarto com o Senhor Jesus. Foi onde eu comecei a ouvir a palavra do Senhor e o Senhor realmente... Ai, gente, quanto mais me prendiam, mais fome e vontade da palavra do Senhor eu tinha. E aí eu comentei com uma amiga minha, que era dessa igreja, ela tinha a cabeça um pouco mais aberta, que eu queria fazer muito um curso de teologia em uma outra igreja. E ela, então vamos fazer? Aí nós fomos fazer curso de teologia nessa outra igreja. Ela foi, sei lá, 2 dias e eu continuei indo, eu continuei rompendo dentro daquele curso de teologia. Eu ia escondida, porque se eu falasse para a liderança da igreja que eu estava fazendo aquele curso, eles não iam deixar. E eu queria fazer aquele curso, porque era um curso de teologia de graça, eu não podia perder aquela oportunidade. Só que no meio desse curso, gente, o Senhor, ele foi assim, falando extremamente comigo. E aí eu virei uma chavinha que é muito perigosa, que é a chavinha da rebeldia. Quando você está dentro de uma igreja, você tem que, e você aceita estar dentro dessa igreja, você tem que estar, literalmente, debaixo da submissão dos seus líderes, né? Quando você está debaixo da submissão e aceita, beleza. Mas quando você começa a ser rebelde, aí você atrai para você uma maldição, porque a Bíblia vai dizer que o pecado da rebeldia é comparado ao pecado de uma feiticeira. Então eu não era mais uma rebelde sem causa, eu me tornei uma feiticeira, né? Porque quando eu comecei a ver, a ter essa liberdade que a palavra do Senhor nos dá, de descobrir que algumas coisas que eram faladas ali não estavam na Bíblia, não era bíblico, algumas profecias que eram lançadas, que eram meio que duvidosas, eu comecei a questionar tudo que eu vivia ali dentro. Eu comecei a, literalmente, a ser uma rebelde sem causa. E aquilo endureceu meu coração. E aí, eu conversei com um pastor, que era um dos professores de teologia desse curso que eu estava fazendo escondido, e falei com ele, né, o que estava acontecendo comigo, que eu estava com muitas dúvidas, que eu tinha crescido dentro daquela igreja, que as pessoas tinham uma alta expectativa em mim. Ah, e lembrando que
Eu era a filha da Ju, a minha mãe é a Jucira e eu sou a Joeve. Então, eu tinha uma grande responsabilidade em ser a filha da Juju. A Ju, filha da Juju. A minha mãe é uma pessoa muito despojada, ela vai lá, cumprimenta, ela tá sempre ativa com as pessoas, já eu sou um pouco mais retraída, né? Eu não tenho facilidade de me comunicar como a minha mãe tem. Então, as pessoas olhavam pra mim, elas queriam que eu fosse a cópia da minha mãe, e aquilo também me incomodava um pouco. E eu acho que todo filho de pastor, de pastora, filho de crente ou filho de obreiro passa por essa fase, né? De as pessoas olharem pra você e querer que você seja igual a sua mãe e o seu pai. E eu não era igual a minha mãe. Então as pessoas meio que ai, você é séria, né? Mas não é que eu era ruim, que eu era chata, que eu era soberba, nada do tipo. É porque é o meu jeito. Então eu também tinha essa pressão, tipo, se eu sair da igreja agora, que tem um ano e pouquinho que eu me converti, que eu me batizei, eu vou decepcionar minha mãe, eu vou decepcionar as pessoas que acham que eu vivo a história da minha mãe, eu vou decepcionar os líderes que me deram confiança, eu vou decepcionar os irmãos que me ajudaram. Eu tinha muito esse medo de romper e de caminhar para que as águas chegassem no meu joelho, né, saísse do calcanhar e fosse para o meu joelho. Eu tinha muito medo de decepcionar as pessoas. E aí eu fui conversar com um pastor, que era esse pastor professor, e ele falou comigo, olha, se você ficar dentro dessa igreja, você tem todo o direito de ficar ali dentro. Se você quiser ficar por conta desse medo que você tem, você pode ficar. Só que você vai ter que se sujeitar à liderança que você tem ali dentro, né? Às doutrinas, aos dogmas, porque se você ficar com medo, mas ficar rebelde, você vai estar atraindo para você uma maldição e você vai morrer no meio do caminho. Todo esse fogo que você está tendo nesse primeiro momento, que é um convite do Senhor para você caminhar para Ele, vai morrer. Então, ou você fica e acata, ou você sai e vai ter a sua liberdade. E aí, naquele momento, eu comecei a ficar desesperada, porque eu não conseguia mais ficar ali dentro. Os cultos, para mim, tinham se tornado maçantes, porque eu queria a palavra, e quando era pregado uma palavra, ainda era, aí sim era falado uma heresia. Eram pessoas despreparadas. Gente, eu amo Jesus Cristo, porque quando o Senhor, aquela multidão seguia Jesus, ele não deixava ninguém voltar para casa com fome da palavra dele, com fome dos 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor não deixava. E muitas vezes nós estamos entrando e saindo das igrejas e os líderes não estão se especializando. Os líderes estão dando pra gente sopinha, tá dando pra gente leitinho. Quando nós já estamos em fase, porque o fim do mundo já está chegando, o círculo tá apertando, a gente está sendo alimentado com comida que não dá sustância para a gente viver uma vida de propósito. Então, naquela igreja, o que me fez sair dali, já adiantando que eu precisei tomar essa decisão, o que me fez sair dali não foi uma rebeldia. O que me fez sair dali é que eu tinha fome e sede de um alimento que não estava mais me dando. Eu lembro que tinha cultos que era louvor do início ao fim, e eram 15, 10 minutos para a palavra do Senhor. E esses 10, 15 minutos da palavra do Senhor, quem pegava o microfone só falava asneira. Essa é a verdade, que eu não seja cancelado na internet, mas essa é a verdade. E não é a verdade da minha vida, é a verdade de muitos púlpitos por aí. E aí você chega cansada, sobrecarregada, você quer ser alimentada pela palavra do Senhor e tem que ouvir piadinhas, tem que ouvir senso comum, tem que ouvir um testemunho do irmão que é contado, tipo assim, 20 minutos a mesma coisa, e aquilo não te move, nada contra testemunhos, mas algo que não te move, tá ouvindo indiretas no microfone, sabe? Aquilo pra mim começou a me deixar assim, murcha, eu comecei a murchar. De dentro do meu quarto eu me tornava uma leãozinha, mas ali fora eu, ai, nossa, é isso que eu vim fazer aqui dentro? E aí o Senhor começou a me tratar nesse momento. Se você tomar a decisão de sair, eu estou com você, mas não pode sair do jeito que você tá. E ali eu tive que ser tratada, a rebeldia que eu estava vivendo. E aí foi muito complicado, porque o medo que eu tinha, né, de decepcionar minha mãe, a igreja, os líderes, os irmãos, foi muito grande. E por muitas vezes eu pensei em recuar. Eu não quis, não vou deixar isso pra lá, vou estudar outra coisa, não vou querer mais fazer a obra do Senhor, não vou querer estudar a palavra do Senhor. E tudo isso começou comigo querendo me especializar para poder pregar no altar para os jovens, né? E tudo começou por aí. E aquilo foi me dando liberdade para sair de lá. Então, muitas vezes eu pensava, poxa, mas eu não queria pregar para esses jovens, eu não queria ajudá-los, por que eu vou sair? Então, minha mente ficava, tipo, duas, sabe? Assim, eu ficava cocheando em vários pensamentos. E aquilo me dava uma dúvida, o tempo ia passando, e aí eu continuei fazendo o curso de teologia que eu estava fazendo, escondida da minha igreja, continuei aprendendo a palavra do Senhor, mas eu dizia para Deus assim, acho que eu não quero não, Deus, acho que eu não quero mais não vou comprar essa briga de gente muito grande, eu sou nada no meio da multidão, eu sou uma pequenininha, sabe, eu acabei de chegar, já tinha 1 ano e pouquinho que eu tinha me convertido, mas para mim ainda era muito recente, né? Não vou decepcionar minha mãe, ela tá muito feliz comigo convertida.
Só que, gente, eu comecei a sofrer. Eu comecei, assim, sabe, a ficar muito fadigada. Eu comecei a ficar... a vida que eu comecei a viver não coincidia com aquilo que eu orava, porque de dentro do meu quarto eu me rendia. Eu queria viver o reino de Deus. Queria conhecer outras pessoas. Queria visitar outras igrejas. Queria fazer viagens missionárias. Gente, fazer viagem missionária naquela igreja era impossível. Gente, eu não podia visitar outras igrejas. Quem dirá me aliançar com outras pessoas, sabe? Então, assim, pra mim foi muito difícil. E ali eu comecei a me sentir mais presa em doutrinas do que, de fato, livre na presença do Senhor. E eu comecei a questionar a Deus. Por que o Senhor é um Deus que prende? Porque dentro do meu quarto eu sinto o Senhor me dando liberdade para voar para a sua glória. Não é uma liberdade para tornar a minha vida uma libertinagem, não. Era uma liberdade para voar, né? Eu não estava pedindo ao Senhor uma licença poética para voltar para a vida passada. Eu não pedia para o Senhor para voltar a pecar como antes. Eu já tinha me distanciado daquela vida. O que eu queria era viver a nova vida no Senhor. Mas por que dentro da igreja eles me impedem? Por que eu não posso ler um livro? Por que eu não posso ir em outra igreja? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E aí eu comecei a viver uma vida que a minha vida era só igreja. Era igreja de segunda a segunda. Ou era ensaio, ou era culto, ou era preparando para algum evento, ou era isso, ou era aquilo. Deus, e as pessoas lá de fora? E as praças vazias? Porque como eu tinha vindo do mundo, eu sabia o que era o mundo. E eu falava, Deus, quando é que eu vou poder ir para o mundo contar para as pessoas esse amor que eu estou vivendo? Quando é que eu vou poder ser influência para as minhas amigas que ficaram lá querer vir para a tua presença? E eu senti que minha vida não dava para as minhas amigas vontade de viver a minha vida. Elas olhavam para mim, elas, tadinha da Ju. Eu lembro que teve um amigo que falou isso comigo, ô Ju, você mudou muito, né? A sua vida tá pacatinha agora. Eu, pacatinha? Meu Deus, eu tô querendo converter vocês. E é essa a imagem que eu tô deixando pra vocês. E aquilo me deu um confronto muito grande. E aí eu tinha tido, né, a ideia de apresentar um congresso para as meninas, e esse congresso ele começou a ser adiado. Não, Ju, vamos fazer daqui 2 meses. Não tinha datas na igreja. Sempre que a gente marcava uma data, a liderança maior vinha e marcava algo para aquela data. Então a gente estava só protelando. E eu tinha sido tratada com identidade, né? Só que a minha identidade começou a entrar num tremendo de um confronto. Como que eu prego identidade num congresso de moças, se a minha identidade estava passando por processos de transformação e eu não conseguia enxergar os caminhos que a transformação iria me abrir. E ali, realmente, foi até a permissão do Senhor que aquele congresso não acontecesse. Estava tudo pronto, tinha camisas, tinha lembrancinhas, tinha tudo. Eu já tinha escrito a palavra, eu só precisava viver a palavra, né? Porque eu lembro que a pregação dizia da identidade do Senhor e da liberdade que o Senhor nos dá quando a gente descobre a nossa identidade. Mas eu não tinha liberdade para tomar a minha própria decisão. Eu estava sendo movida e bloqueada pelo medo. E aí foi um tempo assim que eu comecei a pensar se eu saía ou não da igreja, se eu decepcionava ou não minha mãe, os líderes, os irmãos e a igreja num todo. Como é uma igreja cheia de doutrinas, né? Lá, se você sai da igreja, se você não serve mais a doutrina, você é dado como desviado. Então eu conhecia muitas pessoas que tinham ido para outras igrejas, que eram bênção em outras igrejas, mas por não servir aquela doutrina deles, as pessoas eram ditas como desviadas. E eu pensava assim, poxa, eu vou ter que ficar a minha vida inteira tentando provar para eles que eu não tô querendo me desviar. Não vou ficar provando isso não, gente, pelo amor de Deus, me deixa livre, vou ficar aqui quietinho no meu canto mesmo. Só que o fogo do Senhor foi muito maior. E eu lembro que o Senhor começou a falar comigo assim, se você não for, eu tô abrindo portas, eu tô te convidando, eu tô te chamando, vem. E aí eu falei assim, mas como que eu vou? E eu comecei a orar, como que eu vou, Senhor? Minha mãe, os irmãos, e etc. Fui apresentando pro Senhor tudo aquilo que era meu medo. E aí, um dia eu tive a oportunidade de sentar com muita sabedoria, muita calma e conversar com a minha mãe, porque todas as vezes que eu apresentava para ela as minhas inconstâncias, né? Mãe, eu não concordo com isso ali na igreja, mãe, a gente brigava. Só que esse dia o Senhor preparou realmente pra gente conversar com muita cautela, com muita sabedoria, e eu expus pra ela, eu não tô feliz. Eu não quero ficar ali porque eu não sinto mais o meu coração batendo ali. Eu não me sinto confortável nos cultos, eu não sou alimentada, e o curso que eu tô fazendo tem me dado muita liberdade. E eu quero sair da igreja. E ali ela ficou um pouco triste, né, porque pra ela eu sair da igreja era criar asas e sair debaixo do controle dela. Foi um romper da minha dependência com a minha mãe. Porque ao mesmo tempo que eu iria romper com a dependência da minha mãe, eu sabia que a partir de agora é eu e Deus, né? Não era só sair da igreja da minha mãe ou viver uma rebeldia sem causa. Era a partir de agora, Ju, você vai ter que acreditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele diz a seu respeito, sem ficar perguntando à sua mãe o que ela concorda. A partir de agora, Ju, você vai precisar ser mais obediente ao Senhor, porque você vai ser responsável pelos seus próprios atos e decisões.
A partir de agora, Ju, você vai ter que acreditar na sua oração. Quando você estiver doente, ok, receber a oração da sua mãe, mas agora você está se preparando para crescer. Você não é mais uma criancinha de 8, 7, 9 anos. Você agora é uma adulta pronta para viver para a glória de Deus. Você está pronta para isso? E aquilo também me dava medo, né? Eu andar sem a muleta da mãe, sem a aprovação da mãe. Eu sabia que minha mãe iria continuar intercedendo pela minha vida como até hoje, mas existiam coisas que seriam só entre eu e Jesus, só entre nós dois, no oculto do meu quarto, no meu secreto. E eu estaria rompendo com essas alianças com a minha mãe, né? Era um convite do Espírito Santo de Deus também para a maturidade, também para que a partir de então a minha vida fosse construída eu e Deus. O alicerce era o Senhor Jesus. Não era uma licença poética para me tornar alguém que não dependeria mais da minha mãe, que não precisasse mais dela, porque precisei e preciso até hoje. Mas era um convite do Senhor para que eu pudesse me tornar uma cristã madura. E aquilo também me deu medo, só que eu não tinha mais para onde correr, eu precisava realmente me lançar. E aí a primeira pessoa que eu conversei foi minha mãe. Ela ficou meio assim, mas pra qual igreja que você vai? Lá eles pregam a verdade, que não sei o quê. A gente tinha muitas discussões em relação a usos e costumes, porque ela acreditava fielmente que pessoas com calça jeans, com isso e com aquilo não iriam pro céu. Então foi muito difícil para ela. Às vezes ela pensava também que eu estava querendo sair da igreja para voltar para o mundo, só que eu tive que apresentar meus frutos, né? Eu tive que mostrar para ela que realmente eu estava indo para caminhar para águas até o joelho e posteriormente até a cintura, da cintura até o ombro e mergulhar na presença do Senhor. E aí ela teve que confiar em mim, né? E para ela foi o processo dela. E aí logo depois que eu conversei com a minha mãe, eu conversei com a minha amiga, né? Que ela tinha a cabeça um pouco mais aberta. Eu falei, olha, Jéssica, eu preciso ir embora. Não tô gostando mais. Eu fiquei muito encrenqueira, tudo eu duvidava, tudo eu queria rebater, e isso não tá sendo bom pra mim, tá me atraindo, né, pra um espírito de rebeldia. Eu sei que o Senhor não agrada. E aí ela falou comigo, Ju, se você sente que o Senhor tem falado isso no seu coração, vai. E aí ela representou, assim, a igreja me liberando, né? Eu dizia, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo que as pessoas vão dizer, ela não pensa isso, porque ninguém pensa em você. Então vai. E aí eu conversei com ela, logo depois como eu tinha o congresso de moças para poder fazer, tava tudo pronto. E aí tinha sido marcado para 2 meses depois. E eu falei, Senhor, eu não consigo esperar 2 meses até o congresso de moças. Até porque nem era certo do congresso acontecer 2 meses, porque todas as vezes que a gente marcava a data, alguma coisa acontecia, isso protelava para outro tempo. Eu falei, eu não tenho como esperar 2 meses. E eu falei, o que eu faço? Eu desisto? Porque para mim, quando Deus te dá uma missão, é para ser cumprida. E aí o Senhor me deu na ideia de imprimir aquilo que eu tinha escrito. Só que aí eu imprimi como se fosse uma carta do meu coração para as meninas da igreja. E eu imprimi a carta, fui numa lojinha, comprei uns pergaminhos, coloquei as cartas, os ofícios dentro do pergaminho, coloquei um lacinho. E a gente tinha comprado aquelas coroinhas pequenininhas, sabe? Eu tinha comprado aquelas coroinhas para poder dar para as meninas. E tudo estava pronto, o culto estava pronto, só não tinha data marcada. E aí eu fui imprimir. E chegou no final de culto, eu entreguei para as moças da igreja. Imprimi mais de 100 cartas, assim, e entreguei para elas. Isso foi num sábado. Eu entreguei para todas elas. E foi a forma que eu tive, que o Senhor me direcionou naquele momento de cumprir a minha missão. Não conforme a gente tinha planejado, porque o planejamento era um congresso de moças. Mas o Senhor viu que naquele momento a carta iria ter efeitos. E eu entreguei, gente, a carta, tudo que eu tinha estudado durante esse tempo sobre identidade, eu tinha feito, né, uma pregação, porque eu tinha estudado para isso, para levar aquela liberdade para as meninas, e entreguei a carta, a coroinha, o pergaminho, e no sábado, quando foi no domingo, eu falei, hoje é meu último dia aqui. E aí, falei com os pastores, eles meio que não entenderam. Na minha frente, eu sei que eles, então a gente vai te liberar, mas por trás, as pessoas realmente falaram. Para algumas pessoas eu realmente me desviei. Até hoje eu sou desviada por conta dos usos e costumes com relação às roupas. Alguns irmãos me viam na rua e fingiam que não me viam, trocavam de calçada. Mas também teve uma parcela de irmãos que me entendeu, que me aceitou, que me liberou, que me abraçou. Irmãos que eu ainda tenho contato até hoje. Hoje eu não tenho muito contato com a igreja porque a vida da gente muda. Mas são pessoas que eu vejo, eu abraço, eu amo, eu reconheço que Jesus usou aquelas pessoas para me ajudar no momento que eu mais precisei. Mas se eu permanecesse ali, seria a minha morte. E eu fui viver o meu projeto, né, o meu propósito. Eu fui
obedecer à direção do Senhor conforme nós orávamos, conforme nós conversávamos no secreto do meu quarto. E romper com essas dependências, tanto com minha mãe quanto com a igreja, foi muito difícil porque eu tive muito medo, mas se tornou atitudes muito sábias porque eu comecei a orar por aquilo. Eu não queria sair daquela igreja pelas portas do fundo, eu não queria sair escorraçada, eu não queria sair e nunca mais poder entrar, eu não queria sair, sabe, e ficar com raiva das pessoas ou as pessoas com raiva de mim. Então eu apresentava aquilo pro Senhor. Deus, eu nunca tinha saído de igreja, né? Eu nunca tinha vivido aquilo. E eu falo com o Senhor, eu falei, Deus, como que vai ser daqui pra frente, sabe? Como que eu faço? Como que eu tomo essa decisão? Como que eu chego nos líderes e eu falo com ele? Eu nunca tinha vivido aquilo. E aí o Senhor me ensinou com muita gratidão, sabe? Falar com eles, olha, eu não me sinto mais confortável, eu sinto que o Senhor tem colocado novos desejos no meu coração. E já falei com eles os desejos, olha, eu quero fazer viagem missionária, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu sinto que aqui eu não tenho essa liberdade. Aí no dia eles ainda tentaram, não, fica, que a gente vai te dar um cargo, a gente vai te dar um ministério para você liderar e você vai ter essa liberdade de poder fazer aqui dentro o que você quer fazer. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era verdade. Que por mais que me desse um cargo, eu estaria sendo vendida, no caso também, né? E aquilo não me comprava. Por mais que eu ficasse naquele momento, quem me garante que eu realmente conseguiria fazer aquilo? Sabe? Então eu decidi, eu lembro que eu pensava muito nos jovens, poxa, mas eu queria tanto ajudá-los, mas ficar ali seria a minha morte. E aí eu precisei me priorizar. E depois o Senhor me deu um outro rebanho de jovens, que não era aqueles jovens, mas de fato eu pude falar da palavra do Senhor para jovens em outro lugar, em outro momento. Mas o meu coração cumpriu o propósito do Senhor naquele lugar, né? Através das cartas. E aí, passados alguns dias, eu comecei a receber os feedbacks das cartas. Nossa, aquela carta falou muito comigo, falou muito. Algumas mães, uma mãe que era uma obreira muito carrancuda, sabe? Aquelas bem antigas, bem raiz. Ela tinha uma filha desviada da minha idade. E ela pediu a carta para a filha dela. E ela entregou a carta para a filha e depois ela me deu o feedback. Nossa, minha filha leu a carta, ela sentiu Deus falando com ela. Agora é continuar orando, né? Para que ela se converta e tal, através da minha carta. E as pessoas viram os meus frutos, sabe? Eu não saí da igreja com as portas batendo nas minhas costas. Eu saí com uma semente que eu deixei lançada através dessas cartas, através desse congresso congresso de moças que se transformou em cartas. Então eu comecei a ver que no romper com as dependências religiosas com a minha mãe e com a igreja, eu só consegui romper porque o Senhor Jesus me deu sabedoria para aquilo, porque o Senhor me deu direcionamentos. Eu não queria que minha mãe ficasse chateada, eu não queria sair sem a bênção da minha mãe, e nem sem a bênção dos meus líderes, e nem perder a amizade das pessoas que tinham sido tão importantes na minha vida. Só que ficar ali também não era mais possível, porque eu tinha muita fome, muita sede da palavra do Senhor. E aí eu fiz a escolha, né? No sábado eu entreguei as cartinhas, no domingo eu pedi a liderança para me liberar, para me abençoar. E na segunda-feira eu fui para uma outra igreja. Na verdade, como eu fazia cursos de teologia nessa outra igreja, eu ficava para assistir os cultos. Então eu comecei a fazer amizades aqui, amizades ali. Aí quando foi na outra semana, no outro culto, eu falei, olha, eu tô aqui, gente, tudo bem? Vocês me aceitam? E aquela família me aceitou. E aí foi uma outra história que eu construí. E eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei ali, convicta, né, de que era o lugar que eu ficaria, o Senhor me disse, agora é você e a sua nova família, que você vai escrever essa história. E foi muito importante para mim todo aquele tempo. Não tinha mais a barra da mamãe para poder correr quando as coisas apertassem, então eu tive que realmente aprender a solucionar os meus problemas, aprender a conviver com pessoas que eu nunca tinha conhecido, eu tive que aprender a viver com o novo e romper com as dependências religiosas com a igreja e com a minha mãe foi um desafio, porque eu tive que ir para um lugar, sai da tua terra, da tua parentela, eu tive que ir para um lugar totalmente distante não, porque era quase um quarteirão depois da igreja da minha mãe. Mas aí era a minha igreja, aí era a minha família, era a minha história. Eu não tinha a obrigatoriedade de ser como a minha mãe. Eu era a Ju, eu não era a Ju, filha da Juju. Mas isso não me dava licença poética para pecar, para ser indisciplinada, para ser rebelde. Pelo contrário, eu fui tratada pelo Senhor a ser muito mais madura, muito mais sábia, muito mais forte, muito mais crente, muito mais responsável pelas coisas do Senhor, porque ali naquela igreja eu tive a oportunidade de crescer ministerialmente, de aprender coisas que na outra igreja eu não aprenderia. Naquela igreja eu tive liberdade de fazer evangelismos, de fazer viagens missionárias, ou seja, o que foi me dado naquela igreja teve uma carga de responsabilidade muito maior do que só ficar sentado no banco como eu estava na outra igreja. Então, esse tempo de sair foi um tempo de crescer, foi um tempo de literalmente aprender agora a depender das minhas orações. As minhas orações
eram o que me moviam. E era sobre isso que eu queria contar nesse vídeo hoje, sobre o tempo de dependência, tanto, questão com a minha mãe, de depender da oração dela, quanto também de estar debaixo de uma liderança muito autoritária, que para mim foi muito difícil me desvincular dela, mesmo sabendo que eu estava debaixo de uma liderança autoritária. Então eu imagino que para algumas pessoas que estão descobrindo agora o que é uma liderança autoritária, seja muito mais difícil. Mas eu queria falar sobre o poder da oração. O Senhor Jesus que nos ensina, que nos dá liberdade, que nos dá posicionamento, que nos ensina a ter maturidade nas ações. Um Deus que reprova a nossa rebeldia, porque você criar raízes de maturidade é uma linha muito fina com a raiz da rebeldia. Então a gente precisa saber trilhar esse caminho que é muito fininho, com muita sabedoria no Senhor, com muito direcionamento que vem do Senhor. E é sobre isso que o tempo de romper com essas alianças fala. Sobre o tempo de criar raízes no Senhor, sobre o tempo de criar mais maturidade e de saber que é pra frente que se anda, não pra trás. Não é uma licença poética para voltar para o pecado, não é uma licença poética para voltar para a velha vida, para voltar para as velhas referências. Não é você sair de um lugar para você poder ter licença poética para ter a liberdade de pecado. É para você ir para um lugar com mais maturidade. É para você sair da água do joelho e ir para a cintura. Da cintura para o ombro e do ombro mergulhar na profundidade que é o oceano chamado Jesus Cristo. Então eu quero te encorajar a fazer a sua oração, a buscar no Senhor aquilo que Ele quer te romper. E não fazer esse caminho debaixo da rebeldia, mas debaixo da rocha, caminhando na rocha que é uma rocha madura. Uma rocha que te ensina a se posicionar. Eu lembro que quando eu fui falar com a liderança, eu tremia todas as minhas pernas, toda a base, assim. Mas eu tinha feito uma oração em casa. Senhor, me dê palavras certas, para que eu possa apresentar para eles a minha maturidade. Se eles acreditarem ou não, já não é mais com eles, mas eu quero sentir firmeza naquilo que eu falar e ser convicta de que eu não estou mentindo, mas eu estou literalmente falando uma verdade no Espírito. E foi assim que o Senhor Jesus fez. Então, queridas, façam a oração ao Senhor e busquem nele. Que ele seja a pessoa que corte o cordão umbilical com a sua mãe, ou com seu pai, ou com a sua parentela, com quem quer que for, que precisa ser rompido, que ele corte, porque ele sabe o lugar certo, o jeito certo, o dia certo, a conversa certa, do jeito certo que precisa ter. E assim também com a liderança eclesiástica. Bom, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.